Voltamos com o show da tarde, ao vivo para você que é muito mais importante. Agora no show da tarde, com essa música de fundo gostosa, né? Passa uma energia bacana. Estão recebendo um dos maiores terapeutas do nosso país. Russo Guardião, boa tarde! Boa tarde, muito obrigado também. Muito obrigado aos telespectadores. Eu gostaria de cumprimentá-los, porque vem chegando aí uma nova energia do Natal, né? Vem acontecendo o renascimento, o ressurgimento de novas ideias e novas mentes. Então será um prazer estar com vocês mais uma vez aqui e poder conversar com esse ilustre entrevistador, perguntador e apresentador do programa, que honra de conversar contigo. As pessoas falam, qual é o sentido da minha vida? A minha vida não tem mais sentido, não tem mais sentido. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, muitas vezes podemos interrogar qual será por que a vida teria um sentido? Na verdade, a pergunta deveria ser sempre nós perguntarmos a nós mesmos quantos sentidos vamos dar à nossa vida. Porque se analisarmos a vida em si do ser humano, não terá nenhum sentido se ele não colocar o sentido nela. Todos os sentidos que você pode sentir na sua vida será exclusivamente o sentido que você der. Então, uma historinha que eu gostaria de contar já no início, eu acho que tem a ver com isso. Um grande pescador que viaja a pescar e mostrar seus grandes feitos nas pescadas, foi desafiado por um grupo de moradores locais próximo da praia, que jamais teria condições de pegar um peixe que não seria capaz de carregar. E ele saiu mar adentro com seu pequeno barco e, lançando o seu anzol e suas redes, tentava pegar o grande peixe. E passavam-se dias e horas e os suprimentos iam acabando e a tensão ia aumentando. Mas ele tinha a certeza e a convicção de que ele pegaria o grande peixe. Porém, não bastava pegar o grande peixe. Ele deveria chegar com o peixe até o mar e mostrar que havia pegado. Senão seria apenas uma história de pescador. E tem bastante histórias de pescador verdadeiras, mas também tem umas histórias de pescador fantasiosas. Talvez não. Talvez fantasiosas porque nós não percebemos a realidade. Nós não estávamos lá para ter certeza. E o ser humano tem a tendência de não acreditar. Mas ele continuava a sua tentativa de pegar o maior peixe. E por algum momento, quando já estava lá pelo quarto dia, ele já sem suprimento, ele conseguiu fisgar o maior de todos os peixes que ele havia pescado. E com aquele orgulho tão grande, e aquela pressa e aquela sede, sentindo toda a sua energia revigorada por ter conseguido, ele tentava trazer o peixe para dentro do barco, mas o peixe era muito grande. Impossível para um homem só colocar esse peixe dentro do barco. E agora? Ele continua a sua luta e de todas as formas não conseguiu. Mas ele, astuto, um grande pescador com experiência do mar, ele conseguiu amarrar o seu peixe ao barco do lado e remava então mar adentro, mar afora, né, para chegar na praia com o peixe bem amarrado. Por alguns momentos no início de sua partida em direção à praia, ele conferira e o peixe estava ali amarrado. Mas quando ele chegara próximo da praia, então ele foi olhar o peixe e, já gritando para todos que estavam à margem do mar, que vissem e que pudessem vir até ele para ver o grande peixe que ele tinha pescado. Ocorre que durante a viagem, outros predadores começaram a devorar o peixe que ele havia amarrado ali. E ele chegou apenas com alguns pedaços da carcaça do peixe. E não conseguiu provar que havia pescado o grande peixe. Então, novamente, ele se recolheu
tentava explicar que havia pegado um grande peixe, mas não tinha a prova. Seu troféu não estava ali. Então ele parou e percebeu: que sentido tem esta luta? Teve essa luta? Qual é o sentido de verdadeiramente lutarmos para ter alguma coisa que é perecível? Qual é o sentido que queremos dar à nossa vida? Qual é a relação que tem de mostrar que somos maiores ou que somos menores? Que somos capazes de grandes feitos, quando na verdade viver simplesmente na simplicidade pode aparentar uma pessoa mais acessível a outras pessoas. E se relacionar com outras pessoas é a coisa mais importante do que mostrar a superioridade. Porque a superioridade é perecível. E a humildade se torna grande porque atrai um ser humano humilde, um ser humano reverente. Ele se torna atrativo para todos. E um ser humano meio arrogante, conhecedor e detetor de toda a verdade, nem sempre ele é recebido e chamado para fazer parte da sociedade. Nem sempre ele é o mais importante. E quando ele se julga o mais importante, o maior conhecedor, o dono de toda a verdade, ele se fecha e passa a ser um copo cheio. E um copo cheio não tem por que acrescentar mais nada, já está cheio. Então ele perde, e ele começa a perder, cadê? Aquilo que é de mais valioso, aquilo que é de mais importante, que é viver. Porque viver, tem pessoas que confundem um pouco existir com viver. Existir é simples. A gente nasce, logo existimos. Mas viver é uma arte muito complicada. Viver é uma arte que não é para todos. A maioria das pessoas não sabem viver. Apenas conseguem existir. E se começarmos a fazer uma reflexão, uma introspecção e buscarmos a nossa essência, perceberemos os momentos em que estaremos existindo e os momentos que estaremos vivendo. Então, isto é muito interessante saber se vivemos ou se apenas existimos. Significa então que nós temos que tomar uma atitude, então. Tomar uma atitude. Nem que tenhamos que começar do zero. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes o melhor lugar de nossa vida é o chão. É o zero. Porque o chão é o limite. E você, quando você está no limite, quando você está no centro do Polo Sul, em qualquer das direções que você der um passo, você estará indo ao norte. Indo na direção do norte. Então, tomar uma atitude, aplicar um sentido, ou alguns sentidos. Porque a vida, ela é em constante mutação. Ela está sempre mudando. Ela muda. Muda porque as pessoas mudam, porque as leis mudam, porque a população muda. O número de pessoas que moram numa cidade altera-se todo mês, todos os dias, todo ano, toda semana, sempre está mudando. Então, a dificuldade que nós encontramos para deslocamento nesse fluxo coletivo aumenta, logo tem que aumentar as ruas. Quando aumentam as ruas, aumenta a dificuldade de se chegar a algum lugar, porque dependemos de um GPS, dependemos de uma orientação maior para chegarmos naquele local. As pessoas fazem sempre a mesma coisa, e que vida chata, não tem sentido, a mesma coisa e tal. Então as pessoas têm que mudar. Exatamente. Se mudar, ela vai ter mais alegria. Vai ter desafios, vai ter o sim e o não. Né? Muitas vezes. E vai ser conquista, né? Isso é importantíssimo. O sim e o não. Os dois são de igual importância. Porque o sim pode significar algo que vai terminar logo.
E o não, algo em que você precisa lutar e aperfeiçoar. Se quando tivessem inventado o primeiro automóvel, o primeiro carro, as pessoas dissessem, sim, isto é o melhor, estaríamos andando com aquele carrinho até hoje. Estaríamos andando com aquele carro, aquele 29, com aquele 24, com aquele 26 lá, ano 26, né? Até hoje. Mas alguém disse não, isto não é o suficiente. Então o ego de quem tinha construído aquilo falou, mas como? O cara está pensando que é o quê? Mas logo ele se cedeu, né? E veio outras marcas, e veio outros carros, e veio outra inovação. Tinha o cara que fazia taxiava com uma carrocinha na Praça 15, ou em vários lugares por aí. Depois apareceram os automóveis, acabaram com as carrocinhas. O cara da carrocinha ficou indignado, porque algo estava acontecendo. Alguns compraram um carro. E a família curtiu aquilo também, porque aproveitou. Então o não, muitas vezes, é um grande sim. O não é uma evolução. Quando alguém nos diz não, você não está bom o suficiente, é ótimo. É o momento de buscar conhecimento e de aplicar o conhecimento que tem com sabedoria, para poder, então, receber um sim, não das pessoas, mas de si mesmo. Quando você achar que está absolutamente correto e certo do que você está fazendo, faça uma introspecção e veja, é o suficiente para você? Porque as coisas boas, nós temos que querer mais. Quando alguma coisa acontece com a nossa vida, eu quero mais. Quando eu tenho dinheiro, aí eu quero mais, é bom querer mais. Quando eu tenho alegria, eu quero mais alegria. Quando eu tenho felicidade, eu quero mais felicidade. Quando eu tenho alguma coisa, eu devo querer que aquilo seja mais. Quando eu tenho uma pessoa que vive do meu lado, que compartilha a sua vida comigo no relacionamento, eu tenho que querer mais dela. E ela vai querer mais de mim. Exigir mais. Exigir mais. Exigir. Exatamente. Fará de você. E muitas pessoas não querem ser cobradas, não querem ser exigidos. Não, eu sou o chefe da casa, ou então eu sou a esposa dele, ele casou comigo, agora quer mais. Para aí. É a oportunidade que temos para evoluirmos. Que outro sentido teria a nossa vida se não tivermos a evolução dos fatos? Se não tivermos o não, isso não está bom, pode melhorar. Ou isso não está bom o suficiente, mas pode melhorar. O Raul Gil dizendo que eu disse pro Ronaldo, ô Ronaldo, para de fumar, cara. Olha pra você aí, e olha pra eu. Quer dizer, um cara que era um gênio, sim, um gênio, que fumava já mais de 30 anos. E quantos pedidos já disseram para ele deixar de fumar e não aceitou. Aí teve que prestar conta com a vida. Vários jovens cantores famosos, não vou falar aqui, tá? Não é sendo contra nem a favor de nada, cada um na sua vida. Mas se observarmos a história, várias pessoas que fizeram apologia ao uso excessivo de bebida, cigarro, drogas, que fazem apologia a esse tipo de coisa, você vê pouco depois ele sendo internado ou sendo levado desta vida, ou sendo privado deste momento, dessa experiência humana aqui na Terra, e são recolhidos ao tempo. Que a gente quer que essas pessoas vivam mais, e que esses exemplos, né, sirvam para nós. Exatamente. É para nós, para nós. Mas mesmo assim a gente percebe que se eu tivesse ouvido o cara que me falou aquilo lá na televisão, ou falou aquilo no meu pai, enfim, hoje a minha vida seria diferente, né? Por que as pessoas demoram tanto tempo para reconhecer? Por quê? Tadeu, eu encontro, todos os dias eu atendo pessoas no meu estabelecimento, no meu espaço holístico, e eu percebo que é praticamente um padrão. É praticamente um padrão. Há uma acentuação a mais, uma tendência para um lado, uma tendência a mais para outro lado.
mas é praticamente padrão. As pessoas criadas dentro de um paradigma, dentro de dogmas religiosos, do lado dogmático, que existia, que agora já está mudando também totalmente, as igrejas estão evoluindo a nível bem elevado, né? E até necessário isso, acompanhando, enfim. Então você percebe que esses paradigmas, que esses dogmas, que essas caixinhas sempre estão ali. Porque eu aprendi no meu seio materno, paterno, de que, do meu lar, da minha família, que eu deveria ter uma opinião sobre tudo. Mas se eu conseguisse quanto mais opiniões sobre mais coisas eu tivesse, mais eu seria o cara. Quanto mais uma posição firme, chamada personalidade, que é um fracasso para a humanidade. Não, a minha personalidade não permite que eu faça isso, porque isto é o que eu gosto de ser. Eu aprendi assim, porque assim é que é certo, o resto tudo é errado. Por causa desta coisa de ser o copo cheio, de ter a sua personalidade, de ter a sua opinião formada sobre tudo, como dizia nosso saudoso, né? Nós vemos as pessoas aí morrer e ficar lá como ele dizia, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque ele já sabe tudo, ele já tem a opinião de tudo, ele já tem a certeza e ele é o único que sabe tudo. E a verdade dele é a verdade universal. E isto é o fracasso desta energia. Esta energia, onde a pessoa não precisa mudar, mas os outros que estão em volta deles têm que mudar. Sabe, o mundo não está bom, porque ele é a única pessoa no centro do mundo correto. E isso nasceu desde quando a igreja defendia que a Terra era o centro do universo. A Terra é o centro. O Sol girava em torno da Terra, a Lua girava em torno da Terra, os outros planetas giravam em torno da Terra, tudo girava em torno do grande planeta Terra, e nós então éramos o centro do universo. Hoje nós sabemos que o centro do universo se encontra bem longe da Terra, e que nós podemos fazer alguma coisa para participar da evolução humana, começando com a evolução pessoal, depois da família, da comunidade e do mundo. Eu estou observando que o final de semana te fez bem. Muito bem. Estás bem de presença, bem vestido, bonitão, estás bem assim aceso. Então o final de semana te fez bem. Acontecem coisas boas todos os dias. Porque tratar as pessoas é difícil, a gente se desgasta muito tratar as pessoas, né? É difícil. A gente aprende a evoluir com as pessoas. Mudar a rotina das pessoas é complicado. Sabe, os meus maiores professores que dão aula, os caras mais cultos para mim, os caras que mais influenciam a minha vida, são os meus, posso chamar de clientes, são meus consulentes, são aquelas pessoas que vêm lá conversar comigo com seus problemas, porque elas me trazem desafios, e esses desafios me enobrecem. E essa semana eu estive visitando até o hospital novamente, atendendo uma pessoa que me chamaram lá para atender, e eu pude fazer um trabalho dentro do hospital, que ser anjo voando pelo céu e pelas nuvens, uma coisa linda e maravilhosa. Quero ver você permanecer anjo com as asinhas batendo lá onde tem o fogo do caldeirão. Lá é que eu quero ver você ser o resistente e o anjo. E quando você sai de lá, você sai, sabe? Depois que você enfrenta os seus problemas na vida, quando você supera isso, aí é que você vai dizer, eu sou o cara. Terapeuta Russo Guardião nos presenteando com a sua presença aqui no Show da Tarde. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos os seus espectadores e ao pessoal que trabalha na sua equipe e a você. Parabéns, sucesso. Obrigado. Sucesso. Já está um garotão, hoje está bem disposto, animado, assim, isso é bom, isso é bom. Energia boa, a televisão hoje a televisão, não sei, hoje nós estamos com uma energia boa aqui dentro. Hoje. Ótimo, mudou aqui, né? A energia está muito boa hoje, a energia está muito boa. Obrigado a todos que nos ajudaram. Às 18 horas, o programa Tadeu Soares é um show na Rádio Mais Alegria AM 1360 e o nosso novo encontro amanhã, terça-feira. Eu e o terapeuta Russo desejamos o quê? Uma boa tarde. Uma boa semana.